Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 12. Lucas, capítulo 12. Versículo 16. Lucas é o terceiro livro do Novo Testamento. Capítulo 12, versículo 16. Todos acharam? Amém. Amém. Diz assim a porção da palavra do Senhor. E propôs-lhes uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isso, derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens, e direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tu tens preparado, e para quem será? Amém? Amém. Meus irmãos, nós lemos o livro de Lucas. Todos conhecemos que Lucas ele não foi um dos 12 discípulos. Lucas ele escreveu esse evangelho inspirado pelo Espírito Santo de Deus com o propósito de ajudar no crescimento espiritual de Teófilo. E junto com o crescimento espiritual de Teófilo, nós percebemos que ele tinha como objetivo de mostrar Jesus, apresentar a Cristo sob uma outra perspectiva. Nós, quando lemos Mateus, quando lemos Marcos, quando lemos Lucas, nós percebemos que cada escritor escreveu de uma forma. E por trás desses escritos, nós percebemos que a maneira como ele apresenta Jesus é diferente de cada um. É distinta. Nós percebemos Mateus apresentando Jesus como Filho de Deus, aquele que era prometido, um rei. Já no caso de Lucas, nós percebemos que Lucas, por ter escrito para os cristãos que haviam se convertido do paganismo, de todas aquelas crenças erradas, nós percebemos que Lucas ele escreveu com a finalidade de nos apresentar a Cristo como aquele que salva todos, aquele que indistintamente vai até o pecador e o chama para si. E com o passar do livro, nós percebemos isso muito em evidência. Isso porque algumas figuras que em Israel não tinham muito prestígio, em Israel não tinham muito valor, por exemplo, a figura da mulher, nós percebemos Lucas ele dando uma importância àquelas conversões, àqueles encontros de Jesus. É no livro de Lucas que nós percebemos a história de uma mulher que ungiu os pés de Jesus com um perfume muito precioso. É Lucas que vai nos apresentar Jesus ressuscitando o filho da viúva de Naim.
Lucas nos apresenta Jesus se relacionando com mulheres. E ele nos traz também a história da viúva persistente. Todos nós conhecemos bem a história. Esse era um dos propósitos, a forma como Lucas estava apresentando a Cristo. Nós percebemos que no Evangelho que Lucas escreveu, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, nós percebemos um relacionamento de Jesus com figuras que não tinham muita importância. Zaqueu. Quem era Zaqueu para o povo de Israel? Um homem que tinha uma má fama, um homem que era conhecido em Israel por ser um camarada de práticas duvidosas. Mas Lucas, ele nos apresenta Jesus não somente conversando, mas entrando na casa de Zaqueu e o salvando. Lucas registra o diálogo do ladrão da cruz. E é fascinante. Como é fascinante esse diálogo. Um homem que viveu toda a sua vida de forma questionável. Os seus valores eram os mais baixos possível. Isso é o motivo que o fez estar ali naquela cruz. Mas aquele homem, ele conseguiu enxergar em Jesus algo fantástico. Porque perceba que Jesus vinha de toda uma dificuldade. Jesus havia, horas antes, sofrido bastante na mão dos judeus, na mão dos romanos. Havia apanhado, estava desfigurado, acredito que o seu rosto inchado, todo ensanguentado, sem forma aparentável alguma. Mas aquele ladrão na cruz, ele olhou para Jesus e conseguiu enxergar um rei. E a sua petição foi essa, de entrar no reino desse rei. E Jesus assegura que naquele mesmo dia, aquele homem haveria de entrar no paraíso. Lucas nos apresenta de forma fantástica Jesus, ele tratando com inúmeros deficientes, inúmeras pessoas que possuíam algum tipo de enfermidade. A cura do hidrópico, os 10 leprosos, outros leprosos também, deficientes. Tudo isso nós percebemos com muita evidência no Evangelho de Lucas. E tudo isso nos faz entender o porquê que Lucas, o Evangelho que Lucas escreveu, ele é conhecido como o Evangelho dos excluídos. O Evangelho onde Cristo vai até os mais desvalidos, sem prestígio, sem renome, sem importância, que a sociedade não dava nada por ele, que a sociedade não dava nada por ela, e Jesus vai até eles e os salva, para mostrar o que Paulo, escrevendo aos Romanos, ele disse, que Deus, ele não faz acepção de pessoas, que para Deus tanto faz a condição financeira, se ele é um Zaqueu da vida, um homem com condições, ou se ele é um leproso que vivia às margens da sociedade. E quando eu olho para a forma como Lucas nos apresenta, isso me encanta. Isso me encanta e certamente isso bate muito forte dentro do nosso coração. Porque por méritos humanos, quem era para estar aqui? Por qualificações humanas, quem era para estar aqui? O irmão, quando cantava sobre a graça de Deus, um hino que humilha o ser humano,
mostrando que não há mérito algum no homem, no processo da salvação, quando nós nos humilhamos para reconhecer isso, Deus ele é glorificado. Porque quando entendemos que nada nós temos, que nada nós somos, que os nossos méritos não foram as nossas habilidades, que Deus se encantou e nos salvou, não foi por conta disso, foi pela graça, foi por sua graça. E não tem como a gente julgar os critérios que Deus usou para nos salvar. Porque Ele salva o branco, salva o preto, salva o rico, salva o pobre, salva o cabeludo. Vamos pular essa parte. Jesus, Ele salva a todos, indistintamente, independente do que temos. E isso é um motivo a mais para glorificarmos o seu santo nome. Aleluia. Diante desse pano de fundo que Lucas ele vai descrevendo acerca de Jesus, que chegamos agora no capítulo de número 12. E precisamente nos versos que a gente leu, Jesus nos conta a história de um homem que ele era rico, ele possuía muitos bens, e aconteceu que no período da colheita ele pensou consigo: os meus celeiros são pequenos, pelo que eu estou vendo aqui, a plantação que eu vou colher vai ser muita coisa, e os meus celeiros, os meus depósitos, eles não têm estrutura para comportar o que eu vou colher. Então eu tenho uma ideia. Eu vou destruir esses meus celeiros, eu vou destruir esses meus depósitos, e eu vou construir um depósito maior, um depósito gigante que dê para abarcar toda a minha colheita. E aquele homem fez isso. E ele pensou consigo: depois que eu terminar tudo, depois que eu tiver assim mantimento para muito tempo, aí eu vou poder dizer para a minha alma: come, descansa, fica tranquila, bebe, porque tu tens alimento agora para muitos anos. Mas dos céus veio uma voz até aquele homem dizendo: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tu tens preparado, para quem será? Perceba que o tratamento de Deus, ele fala diretamente sobre a alma, o destino da alma daquele homem. O motivo que Deus chama aquele homem de insensato ou de louco não é porque ele era bem sucedido, não é porque ele simplesmente conseguiu empreender o seu dinheiro em algo que lhe trouxesse retorno. Não. Houveram alguns motivos que fizeram com que Deus achasse aquele homem como louco. É sobre isso que nós vamos nesta noite discorrer. E quando a gente fala sobre esse assunto, é um assunto muito delicado. A cobiça daquele homem é um assunto muito, muito atual. Porque havia nos dias de Jesus, mas a nossa sociedade parece que isso se tornou muito mais evidente. As pessoas correm, as pessoas se acordam cedo, as pessoas têm propósitos, projetos em seus corações, e muitas vezes esses projetos privam as pessoas de qualquer espécie de, às vezes, amizades, às vezes de
uma entrega verdadeira a Deus e vivem de forma a buscar exclusivamente as coisas que essa terra tem para oferecer. E um dos motivos que Jesus achou aquele homem como um louco está no versículo 17 até o versículo 19. Se você perceber, uma linguagem original, um texto grego, a palavra eu, minha e meu, aparece 12 vezes. Aquele homem estava muito preocupado com o seu eu, com as suas bênçãos, com os seus bens. Ele estava muito preocupado com a sua casa, com o seu umbigo. E a vida daquele homem se resumia a isso. Eu vi uma frase há muito tempo dizendo que ninguém é uma ilha. Todos precisamos um dos outros. Tem até uma canção que diz, né? Eu preciso de você e você precisa de mim. Isso traz a ideia do chamado de Cristo para a sua igreja e o propósito por que nos reunimos. Porque somos uma comunidade. Porque Deus não escolheu que nós viéssemos a ser crentes somente dentro de nossa casa, somente sozinho. Deus, ele tem um propósito de nós nos reunirmos, de nós compartilharmos esses momentos de comunhão. E ó, quão bom é que os irmãos vivam em união. Deus, ele não está interessado quando uma pessoa se isola, quando uma pessoa vive a sua vida preocupada apenas consigo mesma e não se importa com o seu próximo. Como isso é comum em nossos dias, né? Como isso é real, como isso a gente não precisa ir muito longe para a gente perceber que isso é típico da nossa sociedade. Eu vi uma reportagem de um homem muito rico. Ele foi o primeiro bilionário norte-americano, Nelson Rockefeller. Ele conseguiu descobrir as primeiras minas de petróleo. O camarada ricou bastante. Ele ricou, ele trabalhou muito, de modo que o fruto do seu trabalho rendeu ser um dos camaradas mais ricos do mundo. Mas agora esse homem já estava velho, 82 anos de idade. Aquele homem, ele foi entrevistado por um repórter e ele nos respondeu algo interessante. A moça perguntou: mas, senhor Rockefeller, por que você trabalha tanto? Você está com 82 anos de vida. Você trabalha 16 horas por dia. Por que tanto? Quando é que vai chegar o suficiente para você? Por que trabalhar tanto? Por que se esforçar tanto? Quanto é o suficiente? Aquele velho senhor abre um sorrisozinho rápido, diz: o suficiente é só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho é o suficiente. Eu via um teólogo do século XX comentando
meditando sobre o que é a cobiça. Eu achei muito interessante a comparação que Hendriksen achou. A cobiça é mais ou menos, a comparação que ele deu foi fantástica. É um homem com sede. Ele bebe água salgada. Por mais que ele tome um copo, outro e outro, a sede nunca vai ser saciada. É capaz dele morrer de tanto tomar água, mas ele não vai se sentir saciado. Nunca vai ser o suficiente. Então, Deus, Ele não nos chamou para a gente viver para o trabalho. É interessante notar que a proposta de Cristo não é que nós venhamos a largar os nossos empregos, abandonar as nossas vocações. Não. O convite de Cristo é que nós venhamos trabalhar. Mas a ideia é mais ou menos do que Paulo disse: quer comais, quer bebais, ou que façais qualquer outra coisa, mas façais tudo para a glória de Deus. Um outro ponto extremamente importante da gente pontuar está no versículo de número 19. Aquele homem, quando viu todas as suas posses, todo o seu sucesso, aquele camarada conseguiu muito dinheiro. Em nenhum momento aquele homem ele mostrou qualquer sentimento de gratidão a Deus. O fruto do seu trabalho, a glória era para ele mesmo. Se ele conquistou, é porque ele foi capaz. Talvez ele nunca tenha lido o salmista com o coração grato a Deus, com o coração cheio de gratidão. Ele diz: bendiga a minha alma e não esqueça de nenhum dos teus benefícios. O coração do crente, ele deve ser um coração grato. Ele deve ser um coração grato, porque se você olhar na sua vida, se você fizer uma rápida introspectiva, eu tenho certeza que você vai encontrar motivos de sobra para ser grato a Deus. Desde a sua salvação, que, como já falamos, é pela graça. Você não fez nada para merecê-la. E também todos os aspectos da nossa vida, seja o trabalho, seja a nossa família, tudo isso nós vamos encontrar motivos suficientes para dizer: Deus é bom. Dizer como o salmista: a sua bondade dura para sempre. É quando acordamos com problemas, nós podemos dizer: Deus é bom. E quando vamos dormir com os problemas já solucionados, sabe por quê? Porque Ele é bom. É quando nós estamos de frente a uma situação, a um mar vermelho da vida, uma situação meio que intransponível, que a gente não enxerga a solução, e naquele momento a gente se preocupa. Nesses momentos, saiba: Deus é bom.
Aí quando passa um tempo, a gente olha para os problemas que a gente já passou e diz: caramba, por que eu me preocupei tanto? Se eu tivesse entendido que Deus é bom, que Deus não me abandonaria, que Deus não me deixaria na mão, eu tinha glorificado a Deus durante o momento daquela provação. Deus, Ele quer nos ensinar isso nessa noite. Ele é bom. Deus é bom. Deus é bom quando nós temos o dinheiro para pagar o cartão, mas Deus também é bom quando nós não conseguimos esse dinheiro para pagá-lo. Deus é bom quando o nosso carro está às mil maravilhas, mas Ele é bom também quando o pneu do carro fura. É chato, né, irmão? Mas Deus é bom. Deus é bom quando a gente é surpreendido com uma ligação que nos traz uma notícia mal. Ainda assim, Ele é bom. Mas Ele é bom também quando alguém ligar para você dizendo: ei, você passou no concurso, a vaga é sua. Aquela vaga de emprego que você estava esperando é sua. Deus é bom. Você consegue enxergar essa verdade? Que Deus é bom? Você consegue perceber que a gente muitas vezes que complica as coisas e que se frustra porque a gente quer um negócio do nosso jeito e fica sofrendo porque às vezes Deus resiste à nossa vontade. E eu venho essa frase há muito tempo. Deus é tão bom que muitas vezes não escuta as nossas orações. Deus, Ele é tão bom que algumas vezes Ele não nos escuta. Deus é bom. Louvado seja Deus. Um outro aspecto que nós percebemos o porquê que Deus enxerga naquele homem loucura, está no versículo 19. Porque aquele homem, ele não percebe uma verdade, que essa é uma verdade, todos os homens. O nosso corpo, a nossa vida, ela é passageira. A nossa vida, ela é passageira. O nosso corpo é mortal. Hoje, aquele que esbanja saúde, disposição, amanhã vai ser aquele que vai estar enfermo, aquele que vai ter a sua vida tomada. Independente de qualquer coisa, independente do que você tenha, independente de quanto você tenha, você é mortal. Você é passageiro. O salmista Davi, ele nos ensina, o salmista, ele nos ensina uma verdade. Ele diz que o homem é semelhante a um sopro. A vida do homem é semelhante a um sopro. Os seus dias são como a sombra que passa. Está lá no Salmo 144. Jó, ele nos ensina que o homem nascido de mulher é de poucos dias e cheio de inquietação. Nasce como a flor e murcha. Foge também como a sombra e não permanece. Outro versículo dos Salmos, ele diz: os meus dias são mais velozes do que a lançadeira,
de tecelão e chegam ao fim sem esperança. Lembra-te de que a minha vida é um sopro. Aquele homem, ele vivia como se fosse eterno. Aquele homem da parábola citada por Jesus, ele vivia como se nunca fosse morrer. Ele vivia como os seus dias fossem infinitos. Mas a Bíblia compara por muitas vezes a nossa vida como um sopro. E nós precisamos entender essa verdade. É um sopro. Eu me lembro ainda jovem, 15 anos, cheio de disposição, cheio de vontade de viver a vida. E esses dias hoje passaram tão depressa para mim. Eu já estou com 16 anos. Dá para acreditar nisso? E eu acredito que isso é o pensamento de muitos. Como o tempo passa rápido. Às vezes a gente olha alguns álbuns de fotografias, né? E algumas recordações dessas são fantásticas. A irmã olha, irmão, sempre. Esses álbuns de fotografia, eles servem para nos mostrar como a gente passa rápido, como a gente muda rápido, como a gente está envelhecendo, ou melhor, como a gente está morrendo. Desde o dia que o ser humano nasce, ele está morrendo. Então isso precisa ser uma verdade que nós venhamos guardar em nosso coração. Nós somos passageiros. E o que nós fazemos durante esse breve momento na terra é crucial. As oportunidades que aproveitamos quando estamos com vida é importante. É importante nós termos em mente o sentimento de que nós estamos de passagem. Nós somos peregrinos. Nós estamos somente de passagem, meu irmão. Nós estamos somente, somente um rápido momento aqui na terra. Por isso que é interessante a gente ter os olhos fitos em Deus. Não turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Deus, Ele preparou-nos uma morada. Porque Ele sabia que a que temos hoje ela é passageira. Mas para nós está reservada uma morada que, ela é eterna. Por isso o convite de Cristo é que nós não venhamos a viver como se fôssemos eternos, mas como se tudo fosse passageiro. Paulo escrevendo, ele disse: não atentando nós para as coisas que se veem, porque as coisas que se veem, elas são transitórias, elas são passageiras, mas as coisas que não se veem, elas são eternas. Nós precisamos olhar para essa parábola de Cristo e alinhar alguns comportamentos nossos à vontade de Deus. Um desses comportamentos é viver como se fôssemos eternos. Não. Nós somos passageiros, estamos de passagem, e daqui a pouco o nosso dia vai chegar. E o que nós temos preparado? Oxalá se naquele grande dia Deus encontrar algo em nossas mãos, de algo que tenhamos feito.
ou que não sejamos como o velho Rockefeller, que viveu como se ganhar, produzir bens, conquistar fosse o objetivo final da sua vida. E uma última lição que nós conseguimos enxergar nesse texto está também no versículo 19. Aquele homem pensava que a multidão de bens, as suas conquistas, satisfariam a sua alma. Porque ele disse: come, bebe, alegra-se e descansa, porque tu tens alimentos para muitos anos. O que nós precisamos entender é que a nossa alma, ela não é saciada com essas coisas. A nossa alma, ela não é saciada com o pão. A nossa alma, ela não é preenchida quando nós trocamos de carro, quando nós conseguimos reformar a nossa casa, quando nós compramos aquela roupa que há muito tempo desejávamos. Não. A nossa alma, ela encontra descanso quando nós estamos plenamente nas mãos de Cristo. No livro de Lucas também, no capítulo 9, versículo 25, ele diz assim: pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Quando Deus instituiu o mandamento de guardar o sábado, quando Deus instituiu aqueles 10 mandamentos, a guarda do sábado, o princípio que está por trás daquele mandamento é fazer o homem parar. Por mais que ele tenha diversas tarefas, atribuições, Deus está nos ensinando que todo ser humano, ele precisa uma hora parar. Que ele não pode viver apenas de trabalhar, ou de estudar, ou de ter pretensões na terra. Todo homem, ele precisa parar para ouvir a voz de Deus. Porque somente Ele, somente Deus, por seu Filho Jesus Cristo, pode dizer: vinde a mim. Vinde a mim. Vinde a mim, você que está cansado. Você que está cansado porque se frustrou, porque a sociedade disse que a felicidade estava quando você conseguisse aquela casa na praia, porque a sociedade lhe enganou dizendo que se você tivesse aquele carro do ano, você seria feliz, você estaria realizado, você teria sim a paz que tanto almeja. E você conquistou isso e não encontrou felicidade. Eu prefiro ficar com as palavras de Jesus: vinde a mim, todos que estão cansados, todos aqueles que estão cansados porque bateram em muitas portas, todos aqueles que estão cansados porque tentaram encontrar essa paz em muitos locais,
porque tentaram encontrar felicidade para preencher a sua alma em muitos locais. Vinde a mim você, que está cansado, que está sobrecarregado, você que está fadigado. Não é apenas o cansaço do corpo que Deus está falando aqui. Vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O texto de Mateus, quando fala, ele diz: e encontrareis. Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre mim o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aí ele chega no clímax, dizendo: e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Somente em Cristo, somente em Deus nós podemos encontrar esse descanso. Somente em Cristo nós poderemos encontrar de fato a felicidade. Aquela felicidade que habita nos que choram. Aquela felicidade que habita nos pobres. Pobres porque entenderam que não possuem nada, mas foram agraciados por Deus com tudo. Felizes os que choram. O choro pela humanidade perdida, pelos pecadores. Somente os salvos conseguem chorar. Somente os salvos conseguem chorar o que Jesus disse aqui. Somente esses salvos poderão chorar as lágrimas de quem não tem nada, que não possui nada, e que Deus fez tudo, e para a sua glória. Somente esses. Então, que fiquemos com essas palavras, que aprendemos, que venhamos aprender com essa parábola, que nós precisamos descansar, mas descansar em Deus, porque Ele é bom, porque Ele é bom. Que venhamos descansar sabendo que mesmo sendo mortais, as moradas celestiais estarão preparadas para nós, e elas serão para toda a eternidade. Amém? Posso orar com você?